Malaquias capítulo número 3, verso número 13. Texto precioso esse. E eu quero ler com vocês do verso 3 até o capítulo 4, verso 6. Então vou ler com você todo o conteúdo, tá bom? A qual vou conversar com vocês e explaná-lo. As vossas palavras, olha como que começa já essa porção do capítulo 3. As vossas palavras, palavras de quem? Do povo de Deus, de Israel. As vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor. Olha que coisa mais fantástica, irmãos, ler isso. Deus está dizendo que o seu povo está dizendo a Ele, pensa, irmãos, uma palavra que é dura até para Deus. Vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor. O que eles estão dizendo? Mas perguntais, o que falamos contra ti? Verso 14. Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos, mandamentos e por termos lamentado ou de luto diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldade prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam, olha que fantástico, o que eles estão reclamando? Mas agora eu vou falar de outro grupo de pessoas. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre os justos e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia virá, abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha, e o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como o pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe, ou Monte Sinai, para o todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que impressionante, Como termina o Antigo Testamento, irmãos? Termina com uma palavra chamada maldição. Olha que coisa mais impressionante, irmãos. Então, Deus de graça e de poder, em nome de Jesus, quero conversar, meu Deus, com os meus irmãos, com os teus filhos. Fale conosco, nós somos os teus filhos. Você morreu por nós. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque cremos. Nós estamos aqui porque temos a consciência que necessitamos do Senhor, que sem você não somos nada e ninguém. Você precisa ser mesmo o tesouro da nossa vida. É bem verdade que a gente se distrai muito com as coisas desse mundo, mas fale conosco que possa arder nosso coração, meu Deus amado, diante da exposição das Escrituras, e que a gente responda positivamente, meu Deus amado, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema talvez, não o tema, mas a mensagem dessa noite, dessa manhã, é sobre, irmãos, há sempre dois tipos de pessoas. E olhando para esse texto das Escrituras, a gente precisa se perceber qual tipo de pessoa somos. Você reparou que nos textos aqui você tem o justo e o mal, o que serve a Deus e o que não serve, o que reclama e o que honra. Então, irmãos,
se você perceber, há dois tipos de filhos de Deus. Há dois tipos de crentes, há dois tipos de cristãos, há dois tipos de pessoas que vêm para a igreja. Não há 3, não há 4, não há 5, há apenas 2 tipos de pessoas aos olhos de Deus, que de alguma forma, irmãos, se dizem igreja. E eu já começo dizendo, irmãos, que a gente precisa olhar para esse texto e se aperceber de qual tipo de pessoa somos. Talvez a gente se entristeça um pouco, talvez a gente se alegre, talvez a gente tenha os 2 sentimentos. O início dessa porção que lemos, irmãos, começa com Deus. Não é a palavra correta, irmãos, ofendido, mas Deus está escutando das pessoas que se dizem seus filhos, os que creem nele, palavras duras. Uma coisa é você dizer uma palavra dura para a esposa, para a filha, para o filho mais velho, para o vizinho. A outra coisa é quando Deus diz que a gente tem dito a Ele duras palavras. E por que aquele que não perde uma batalha, que nunca foi derrotado, irmãos, aquele que não há ninguém como Ele, que ninguém pode arranhá-lo, irmãos, de alguma forma, quiçá feri-lo, irmãos, Ele está dizendo que tem escutado palavras duras dos seus filhos. E quais são essas palavras? Quão duras são? O que o povo de Deus está dizendo? O que está pensando? O que está dentro do coração? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E qual então é aquilo que está dentro do coração dos filhos de Deus? Os filhos de Deus estão ponderando ser inútil servir a Deus. Os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, está passando pelos seus pensamentos, eles estão sentindo no coração vontade de desistir de ir para a igreja, de desistir de ler a Bíblia, desistir de orar, de desistir de ter temor de Deus. O texto bíblico diz que o povo está dizendo, inútil é servir a Deus. Resumindo a isso, irmãos, eu vim para a igreja há tanto tempo e ainda tenho tantos problemas. Eu estou cansado, eu acho que eu não vou mais para a igreja. Eu acho que não é inútil servir a Deus. Eu acho que eu não vou mais ler a Bíblia, eu não jejuei por tanto tempo, eu não vou mais jejuar. Eu já pedi para Deus tantas vezes, eu deixei de orar. Como a Nancy disse agora há pouco, antes a gente vinha, irmãos, não havia gasolina no carro, irmãos, e a gente vinha com alegria a pé. Mas vai passando o tempo, irmãos, e a gente não tem mais o mesmo ímpeto, o mesmo prazer, a mesma alegria. E a gente começa a pensar e a duvidar, irmãos, e a raciocinar, que vantagem leva a ser crente? Do que adianta eu ser uma pessoa separada para Deus na terra? Do que adianta, o próprio texto diz, do que me adiantou guardar os mandamentos? O que adianta eu parar de falar palavrão, e parar de beber, e parar de fumar, e tentar ser santo, e parar de pensar coisas ruins, e andar pelo que é correto e certo? Parece que eu estou sofrendo mais ainda. Parece que agora que depois que eu vim para a igreja, parece que a minha vida inclusive piorou. Porque piorou minhas finanças, piorou meu matrimônio, piorou minha saúde. Esse questionamento todo, meus amores, do coração dos filhos de Deus, pensando mesmo que inútil é servir a Deus e ponderando mesmo em parar de vir para a igreja, parar de ser crente, desistir de ser santo, parar de ler a Bíblia, de se esfriar com Deus, é isso que é tão duro no coração do Criador dos céus e da terra. Porque os filhos de Deus estão ponderando se afastar de Deus, desistir dele. E por que eles estão pensando? Eles explicam inclusive por que estão pensando no verso número 14, irmãos. Eles estão dizendo, o que adiantou a gente guardar os mandamentos? O que adiantou a gente não cobiçar? O que adiantou a gente não roubar? O que adiantou a gente amar o próximo? O que adiantou a gente andar em pureza? O que adiantou a gente se desviar do pecado?
O que adiantou a gente fazer o que é certo? Eles dizem ainda, o que adiantou a gente termos lamentado diante do Senhor, ou estarmos de luto diante do Senhor, significa arrependimento. Quanto luto, quanto arrependimento que a gente fez, quanto pano de saco e cinza, quanto tempo de humilhação, de oração e de jejum, quanta oração que a gente fez se humilhando e se arrependendo. O que adiantou tudo isso? Então eles estão dizendo que o que fizeram, que era fazer exatamente aquilo que Deus estava pedindo, que era luto, que era arrependimento, que era quebrantamento, lembra? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então só que o povo está questionando, porque eles já fizeram isso tanto, de se humilhar, de se quebrantar, mas de alguma forma compreende que já foram perdoados por Deus, mas ainda Deus não sarou por completo a terra. Não está todas as áreas resolvidas da vida. E aí então eles estão ponderando que ser inútil, não valeu a pena. Eu ser obreiro, eu ser pastor, eu ser o líder da igreja, eu trabalhar tanto para Jesus. Nossa, eu trabalho na igreja já faz 15 anos. E aí, meus amores, eles vão explicar, inclusive no verso número 15, pois agora consideramos. Olha, considerar, irmãos, é depois de muita reflexão. Considerar, irmãos, é depois de muito pensamento, é de muita observação, é de olhar mesmo, irmãos. Irmãos, quando você considera a águia, irmãos, a rainha das aves, é porque você presta atenção muito nela, e você não vê ela nos beirais, irmãos, você não vê ela temendo de medo da tempestade, dos raios. Você então, de tanto olhar, de tanto observar, você considera, você conclui, você usa de reflexão, irmãos, para considerar certas coisas. Então eles estão considerando, vendo a própria vida, irmãos, e a vida dos outros, observando a própria vida, o que estão passando, e a vida dos ímpios, dos perversos, dos orgulhosos, dos maldosos, irmãos, dos injustos, dos que não servem a Deus. E olha o que eles estão concluindo, a Bíblia diz, pois agora consideramos que feliz mesmo são quem não serve a Deus. Consideramos que, sabe de uma coisa, quem se dá bem na vida são os corruptos. Quem se dá bem na vida mesmo sabe, os caras nem dizimam, nem ofertam, os caras nem vão para a igreja, nem sentam mente a Deus, nem tem Bíblia na casa. Toda frase que falam tem um palavrão, mas vou te dizer uma coisa, parece que os caras não sofrem, tem tudo, não tem problema nenhum, e o time deles ainda sempre ganha de 2-0. É isso que eles estão pensando. Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam. Olha o que eles estão dizendo, irmãos. Essas duas palavras a gente precisa prestar atenção, irmãos, porque eles estão demonstrando no que eles estão colocando os olhos. Na felicidade, consideramos por felizes, isso é uma coisa importante, porque é o que está dentro do coração deles, irmãos, eles são de olho nisso. Isso é precioso para a gente entender a porção bíblica. Eles estão de olho na felicidade humana e eles estão de olho na prosperidade. Pois agora, diz o verso número 15, consideramos felizes os orgulhosos e os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção aqui. Isso é um perigo da vida cristã. Meus amores, isso é um perigo do cristianismo e de todo aquele que segue a Cristo. Irmãos, eu sigo a Cristo há sei lá quantos anos. Eu não estou falando do ladrão da cruz, irmãos, que foi pregado junto com Jesus Cristo, e naquele dia mesmo ele morreria, e Deus disse para ele, você vai estar comigo no paraíso, porque ele se arrependeu. A gente não é o ladrão da cruz, irmãos, que aceitou Jesus no mesmo dia, mas no mesmo dia morreu. Eu aceitei Jesus com 13 anos e estou com 48, irmãos. Então, faz décadas que estou nessa caminhada de servir Jesus. Como você também. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Cuidado com esse negócio da gente tirar os nossos olhos de Jesus Cristo e colocar os olhos na vida. Isso é um campo muito perigoso, isso é areia movediça, isso é um caminho com casca de banana, irmãos, que a gente vai escorregar e vai cair. Escute o que eu estou querendo te dizer, quando a gente vem para Jesus Cristo e se entrega a Ele, e pela fé, irmãos, a gente se agarra a essa graça de Deus, que é a salvação. Se a gente tirar o olho, irmãos, de Jesus Cristo, a gente vai colocar os olhos na felicidade, a gente vai colocar os olhos na prosperidade, a gente vai colocar os olhos, seja lá no que, irmãos?
E automaticamente a gente vai tirar os olhos de Jesus Cristo. E tirando os olhos de Jesus Cristo, irmãos, a gente vai colocar os olhos nessa terra e nessa vida, nesse mundo. E o ponto central da nossa vida, que a gente vai acordar todos os dias de manhã e dormir todos os dias desejando e pensando, é ser felizes na terra e ser próximos e ricos nessa vida. Irmãos, e se isso não acontecer? A vida que Deus tem para você, irmãos, é muito mais do que ter todas as coisas. Na verdade, irmãos, o plano de Deus, para mim e para você, não é ter todas as coisas. Na verdade, é ter uma só, Ele. E a comunhão com Ele. Porque quando Ele vier, aí sim, Ele vai restaurar todas as coisas e não vai ter mais nem pecado, nem miséria, nem pobreza, nem doença, nem maldição, nem lágrima, nem choro. Mas a gente aceita Jesus Cristo. O pastor Dirceu vive pregando isso, irmãos, que a gente vem para Jesus Cristo e se converte e nossos pecados são justificados, mas ainda a gente continua pensando como pensava antigamente, que ainda a gente tem desejos da Ferrari vermelha. Irmãos, eles estão concluindo que é inútil vir para a igreja, ser crente. É inútil se santificar. Porque eles estão olhando, irmãos, e o olho deles está nas coisas deste mundo, felicidade e prosperidade. Eu não estou dizendo que Deus não nos faz feliz, nem nos faz próspero, até porque nos faz com certeza. Mas eles tiraram os olhos de Jesus Cristo, irmãos, e colocaram os olhos nas coisas dessa vida. A parábola do semeador, irmãos, você vai perceber que muitos recebem o evangelho, mas deixam e se desviam de Jesus Cristo, irmãos, por causa dos desejos deste mundo. Se você reparar, irmãos, no livro de Hebreus, se não me engano, no capítulo número 12, diz, verso número 1, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Diz o verso número 2, o capítulo 12 de Hebreus, fixando, irmãos, os olhos em Jesus. Irmãos, nós estamos numa maratona, numa corrida. Eu não sei se ela é de 100 metros ou de 30 quilômetros, irmãos. E, irmãos, se a gente ficar olhando para as pessoas do lado, irmãos, que estão incentivando, aplaudindo, e os outros, vai cair, não sei, irmãos. Se a gente está correndo, irmãos, e ficar olhando para o lado, a gente vai tropeçar na corrida. Todos nós estamos nessa corrida e Jesus Cristo está correndo com a gente, irmãos. Só que a gente não pode se distrair. A gente tem que olhar reto. Os teus olhos precisam estar em Jesus, irmãos, desde o primeiro dia da vida cristã, hoje, depois de 30 anos, e ainda daqui a 50 anos, irmãos, fixos nele. Brilhando, cheio de lágrima, apaixonado. Aquilo que a Nancy disse, irmãos, antes faltava gasolina no tanque, mas a gente vinha a pé com alegria na alma. Por quê? Porque os nossos olhos não estavam no tanque vazio ou no cansaço de andar, irmãos. Estava, meus amores, no prazer de olhar para o Salvador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas eles não estão mais com os olhos em Jesus, irmãos. Eles estão com os olhos nas coisas desse mundo e estão tristes, porque eles não têm o que os outros têm. E ainda os outros que possuem essas coisas que eles querem, irmãos, são ímpios, são orgulhosos, são maldosos, não obedecem nem a Deus, não têm temor de Deus, vivem sem Deus no mundo. E então eles estão feridos no coração. Porque nós servimos a Deus e há tanto tempo e sofremos, e quem não serve parece que é mais feliz do que eu. Irmãos, talvez há muitos ímpios que não têm temor nenhum por Jesus Cristo, talvez sejam mais felizes com as coisas desse mundo do que nós. Não significa que sejam mais felizes do que a gente. Você sabe a história do pastor Dirceu, irmãos, que ele olhou um senhorzinho levando o carrinho de papel, reciclagem, e ele pensou, de compaixão e amor no coração, vou ajudar numa subidinha, eu vou ajudar esse senhorzinho a levar o carrinho de reciclagem dele. E ele atravessou a rua e foi lá.
E ainda depois que eu ajudar ele, eu vou estar com o campo arado, Jonathan, para falar do meu rei, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para o senhorzinho. E é o que ele fez, irmão. E aí, irmãos, quando ele viu o senhorzinho carregando, ele pensou, pode deixar comigo. Ele falou, pode deixar que eu te ajude, filho. E aí o pastor Dirceu, irmãos, aí eu já é minha ilustração, tá, irmãos? E aí o pastor Dirceu começou a vermelhar, irmãos, que disse que o carrinho era pesado. Mas ajudou bastante, irmãos. E depois que ele ajudou, ele começou a falar de Jesus para esse senhor, que tinha talvez até, não tinha um dente ou outro, né, Ju? Não tinha dente, irmãos. E começou a falar, olha, eu quero te falar de alguém que é a razão da minha vida. Que um dia eu encontrei e mudou minha história. E tenho certeza que quer mudar a tua também, o nome dele é Jesus Cristo. E aí o senhorzinho, irmãos, dono do carrinho de reciclagem, disse, meu filho, eu sou diácono da Assembleia de Deus. E meus filhos vão para a igreja. Irmãos, você entende? Um senhorzinho carregando um carrinho de reciclagem. Talvez, irmãos, a gente não tenha todas as coisas desta vida. Talvez a gente tenha poucos dentes. Irmãos, talvez o nosso trabalho seja bem pesado diariamente. Talvez tenha dia que não dê nada. Talvez a gente levante de manhã orando, Senhor, que tenha bastante lixo naquele bairro que eu vou. Podia ser bom no final do dia. Que tenha bastante plástico, que tenha bastante vidro. Ah, Deus, me ajuda a encontrar uma placa de computador. Talvez a gente não tenha muitas coisas, irmãos, que os irmãos do Alphaville têm. Não significa que não temos felicidade. Não significa, irmãos, que nós não temos alegria. Não significa, irmãos, que não amamos a vida. Porque as vendas dos nossos olhos já foram tiradas, irmãos, e nós vimos o autor da vida. O Deus que se fez carne e morreu por mim na cruz, para me reconciliar com Deus. E essa é a esperança que eu acordo todos os dias, irmãos. Não é se eu vou encontrar uma placa de computador e fazer dela R$20, irmãos. Mas a esperança, irmãos, do meu dia, cada manhã, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a razão da minha vida. Vem sem demora, meu Senhor. Mas essas pessoas, irmãos da igreja, os filhos de Deus, eles perderam isso de vista. Eles tiraram os olhos de Jesus, irmãos, e esqueceram de se alegrar e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eles começaram a ficar de olho nas placas de computador, nos recicláveis, irmãos, nos papelão e plástico da vida. Mas há um outro povo. O outro povo, irmãos, já começa no verso número 16 e diz assim, então, aqueles que temiam o Senhor, falaram uns com os outros, irmãos, aqueles que estão considerando realmente que não vale a pena servir Jesus, não vale a pena andar em santidade, não vale a pena ler a Bíblia, nem vir para a igreja, nem jejuar, não vale a pena falar de Jesus para os outros, não vale a pena andar no que é certo, no que é correto, e ser cada vez mais puro, e mais santo, e mais radical para Deus. Irmãos, há alguns que consideravam assim, mas a Bíblia diz que há outros que temiam o Senhor. Há outros irmãos que tinham um zelo para com Deus, um temor para com Deus, uma reverência para com Deus, um respeito para com Deus. Independente se tinha dente ou não tinha, independente se eram felizes ou não, independente, irmão, se prosperavam ou não, independente se tinha um carro zero ou o carro sempre tinha que empurrar. O coração deles não estava, irmãos, nessas coisas. O coração deles estava em Deus e eles sabiam o que sentiam para com Deus, temor. Os da primeira relação, irmãos, são os crentes, irmãos, que veem Deus como Papai Noel. Um grande saco, irmãos, cheio de presentes. E que de alguma forma, se a gente se comportar durante o ano, irmãos, e for o melhor crente possível, orando ou lendo a Bíblia, ou se desviando da maldade, vai ter presente para todo mundo. Irmãos, isso é imaturidade. Há outros que não veem Deus como Papai Noel, irmãos. Como alguém, se a gente pedir cartinha certinho e for bonzinho, foi bonzinho, filhinho.
eu tenho um presente. Não, irmãos, há outros irmãos que sabem que não são bons o suficientes. Que sabe que mesmo que jejuar, o jejum é paia. Que sabe que mesmo que orar, irmãos, 3 horas, sabe que não ora como Jesus. Que sabe, irmãos, que mesmo que andar em santidade, irmãos, é pecador. Sabe que não merece. Sabe que é indigno. Mas diz o texto bíblico, irmãos, que são os que temem ao Senhor, e por isso eles falam uns aos outros. E olha o que o texto bíblico diz: e o Senhor os ouviu com atenção. Quem é você, irmão? Você está ponderando mesmo deixar de Jesus? Ir para outra igreja? Desistir de ler a Bíblia? Você está ponderando mesmo, irmãos, deixar de fazer exercícios espirituais? Sabe de uma coisa? Eu vou parar de ter tempo um pouco livre para minha devocional, eu vou pegar um outro emprego. Irmãos, você está pensando isso? Pegar um outro emprego, ter menos tempo ainda? Para que trabalhar tanto, irmãos? Para que, irmãos, essa fome, esse desejo tanto por felicidade e prosperidade? Coloque os olhos em Jesus. Quem é você? Há outro grupo de pessoas, os que temiam o Senhor, os que respeitavam, que entendiam sua autoridade, o que Ele fez, irmãos. E porque temiam o Senhor, olha o que diz o texto bíblico, irmãos, e o Senhor os ouviu com atenção. A você que tem os olhos em Jesus Cristo, a você que é justificado pelo sangue do Cordeiro, a você que serve Jesus Cristo de verdade, eu quero te pedir uma coisa: ore. Ore todo dia. Ore no carro, ore em pé, ore deitado, ore dormindo, irmãos. Ore em pensamento, ore no quarto de oração. Não substitua orar no carro por orar em secreto, irmãos. Sempre tenha sua oração em secreto, durma menos, irmãos. Não sei o que você vai fazer, irmãos, mas ore. Porque escute o que diz o texto bíblico, irmãos. O Senhor ouviu com atenção aos justos, aos que temem a Deus. E a você que teme a Deus, não pare de orar. Pastor, por quê? Porque Deus escuta as tuas orações. E não escuta batendo bolo, ou levando a louça, irmãos, ou atendendo uma outra pessoa da China. Deus escuta você e escuta com atenção. Por isso, ore pela igreja, ore pela tua cidade, ore pelo Brasil, ore por você, ore pelos teus filhos, ore pela tua profissão, ore por tudo. Ore muito, ore pouco, ore sempre, ore várias vezes. Porque aqueles que temem a Deus e escolhem por causa de Deus e somente por causa dele fazer o que é certo, Deus os escuta e cria uma atenção. Há 2 tipos de pessoas aqui agora. As que estão ponderando se esfriar com Deus, e aquelas que estão decididas a permanecer mais firme do que nunca. Quem sou eu nessas 2 pessoas? E diante dele, e a você que teme a Deus, a você que não larga de Jesus Cristo, não importa se nunca for feliz plenamente, ou se nunca for próspero, como você olha no YouTube e os caras dizem: você tem que ser milionário. Como ser milionário, como ser ricaço, 10 coisas para ser rico, 10 coisas para ser multimilionário, 10 coisas para ser o Golias, 10 coisas para vencer todo mundo. Irmãos, aqueles que temem ao Senhor, olha o que acontece, irmãos. O Senhor os ouviu com atenção, verso número 16, e diante dele se escreveu um memorial para que os que temiam o Senhor, para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Você entende isso? Aqueles que honram a Deus, que respeitam, que o amam apaixonadamente, irmãos, que se dedicam a vida a eles e tudo que diz respeito à vida. Aqui em casa, nós não vamos tocar música do mundo, porque nós honramos Jesus. Aqui em casa nós vamos até brigar, mas nós não vamos brigar com os ímpios, nós vamos brigar com sabedoria. Aqui em casa nós vamos até para a praia, mas nós vamos com inteligência, porque a gente não vai como os ímpios.
As roupas que a gente vai usar na praia são dignas. Porque aqui a gente honra a Deus, a gente respeita Jesus Cristo, as nossas conversas serão assim. Os nossos almoços de domingo vão ser assim. Os nossos projetos e sonhos têm a ver com temor a Deus e com respeito a Ele, porque aqui em casa é assim. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se você tem esse coração temeroso por Deus, dedicado, respeitoso, apaixonado, mesmo sabendo que é um miserável pecador, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Há uma placa. O texto bíblico chama de memorial. Há um memorial, irmãos, no céu, com o teu nome e com as tuas obras. Ah, irmãos, e Deus não é igual eu que esqueço das coisas, irmãos. Ele é Deus. Ele não esquece de nada. Mas, Nel, para que então ele precisa de memorial? Ele não precisa, porque ele não esquece, ele é Deus. Ele está mostrando para você a importância que você tem para Ele. Ele diz que você e o que você faz está escrito no céu e que sempre Ele está de zóio. Irmãos, escute o que eu estou te explicando, irmãos. A salvação é pelas obras? A salvação é pelas obras? É pelo quê? Pela graça de Deus, esse dom de Deus, a salvação. A gente se apropria dela, irmãos, que a gente não merece mediante a fé. A salvação não é por obras, mas é tão somente graça de Deus para conosco. Aquilo que Ele nos dá sem a gente merecer. Sim ou não? Irmãos, então a salvação é pela graça. Mas eu e você, de alguma forma, vamos ser julgados, irmãos, pelas nossas obras. A salvação, sim, é pela graça, mas Deus vai estar de olho nas nossas obras. Não para sermos salvos. O livro de Apocalipse, irmãos, capítulo número 20, verso número 11. Verso número 12, verso número 11. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Está no plural, é mais do que um livro. Creio, irmãos, o livro da vida, porque cremos em Cristo Jesus, e por causa da sua justiça nós somos justos, mas também o livro das obras. Abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Irmãos, olha que interessante, julgado segundo as suas obras. A salvação é pela graça. Mas Deus vai estar de olho de como a gente viveu a vida, irmãos. É claro que, irmãos, que nesse julgamento aqui é para os ímpios. Mas o livro de Coríntios diz que também as nossas obras serão julgadas por Deus como provadas pelo fogo. E há alguns irmãos que fizeram tantas obras como de madeira que de palha, que vai ser consumido por esse julgamento de Deus, irmãos, vai ser consumido, e alguns serão salvos, mas como que se escapando do fogo. E como é que você escapa do fogo, irmãos? Você não tem tempo para pegar quadro, nem skate, irmãos, e nem o melhor livro. Você só corre, irmãos, e ainda com a roupa pegando fogo, fumaça. Você só se livra você mesmo. O que esse texto está dizendo, irmãos? Esses textos estão dizendo que há realmente um memorial no céu, irmãos, da maneira como a gente vive a vida, daqueles que dizem que estão em Cristo Jesus. E Deus está de olho nas nossas obras. E aí então vai dizer o texto, verso 17, naquele dia que preparei. Cami, já recebeu visita em casa? Não se prepara para receber visita? Ei, mulherada? É um tal de limpar a casa, né, irmãs? Colocar aquela louça, Colocamos, né? Não, a gente coloca aquele negócio antes do prato. Aquele talher. Ei, irmão, nada de cine framboesa. Vamos pegar um suco de uva. A gente se prepara, irmãos, para receber. Olha Deus aqui, irmãos, naquele dia que preparei. Deus tem um dia preparado, irmãos, para você que o teme e que o ama.
Eles quem, irmãos? Nós, os filhos de Deus, irmãos, os genuínos, os que temem o Senhor e que o respeitam, irmãos. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Irmãos, você pertence a alguém. Isso te dá alegria ou não? Isso aqui, irmãos, é para acabar com qualquer depressão da vida, qualquer ansiedade da vida. Que é medo, irmãos, seja do futuro, ansiedade, ou do passado, depressão. Quando você entende isso aqui, irmãos, que a gente é propriedade exclusiva de alguém, que a gente pertence a alguém, quem? O Criador dos céus e da terra. Em contrapartida, vem junto no pacote, né, Rafa? Uma responsabilidade incrível, né, irmãos? Se eu não pertenço a mim mesmo, irmãos, não sou dono de mim mesmo, o outro é dono, irmãos, maravilha que é Jesus Cristo, irmãos, eu também sou escravo dele. Devo obediência. Duro, irmãos, é ser escravo de um cara que só te machuca. Mas fantástico é ser escravo de Jesus Cristo. Daquele que é santo, justo, fiel. Minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve, ou do seu filho predileto. Irmãos, está tudo preparado no céu para receber eu e você. Os copos, as taças, os talheres, irmãos, os pratos, a comida, irmãos, e fique tranquilo, não vai esfriar. Fique tranquilo, Deus manja, irmãos. E é no tempo certo todas as coisas. E eu vou te dizer uma coisa, aqueles que temem ao Senhor e se dedicam a Ele, você pertence a Jesus Cristo. Ele te ama. E Ele está vendo a tua fidelidade de passar poucas e boas na vida, mas não desistir dEle. Está um memorial no céu diante dEle. E Ele está vendo o que você passa na vida, mas não arreda pé. Quanto mais apertado fico, mais você lê a Bíblia. Quanto mais difícil fica, mais para o quarto de oração você vai. Quanto mais você sofre, mais você fala de Jesus. Tem aqueles, irmãos, que quanto mais sofrem, mais ficam desanimados para orar. Tem aqueles, irmãos, que quanto mais abatidos estão, menos lê a Bíblia. Mas tem aqueles, irmãos, que quanto mais são espancados, irmãos, pela vida, mais agarrado com Jesus estão. Tem uma relação desses homens no livro de Hebreus, capítulo número 11. Que tipo de pessoa você é? Verso número 18, então vereis outra vez a diferença dos justos e do mal, do justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que Deus está dizendo. Começou o texto, irmãos, com as palavras duras, porque as pessoas estavam decidindo desistir de Jesus Cristo, irmão, de se esfriar com Ele. E consideravam, irmãos, os orgulhosos, irmãos, e os maldosos como realmente felizes e prósperos. E Deus está dizendo aqui agora, naquele dia, vocês vão ver quem que é próspero e quem não é. Naquele dia vocês vão ver quem que é feliz e quem que não é. Naquele dia vocês vão ver o que é alegria de coração e de alma plena e quem não tem isso. Irmãos, eu coloque os olhos em Jesus, irmãos. E que a tua esperança esteja nele. Talvez haja aqui alguém, irmãos, que está com o solo do sapato ou do tênis furado, irmãos. E quando chove, você fica pulando as poças, irmãos, para molhar menos. Talvez você coloque até o papelão. Irmãos, não sei. Talvez você é insatisfeito com alguma coisa da vida que ainda não resolveu. Irmãos, eu não sei. Os sofrimentos da nossa vida não é só pobreza. Enche o teu coração de esperança, irmãos. Vai haver um dia que Deus tem preparado, que você vai ver então que valeu a pena. E que não foi inútil servir Jesus. Com radicalismo, com dedicação e com seriedade. Vai chegar aquele dia, irmãos, que você vai perceber, irmãos, que valeu a pena sair das redes sociais.
que valeu a pena ser de pouca televisão e de pouco filme, valeu a pena, irmãos, falar de Jesus Cristo, valeu a pena, irmãos, se afastar de algumas amizades, valeu a pena, irmãos, sair de alguns grupos de WhatsApp, valeu a pena, irmãos, não ver TikTok, irmãos, você vai entender que valeu a pena, irmãos, andar em santidade, irmãos, você vai chegar naquele dia, irmãos, e quando Deus te mostrar a tua casa, e quando Deus te mostrar onde você vai sentar naquela mesa chamada as bodas do Cordeiro, você vai ficar, irmãos, e eu e você, eu tenho certeza que a gente vai pensar, cara, eu podia ter perdido isso aqui. Eu podia ter perdido isso daqui, eu não acredito. Aquele mês que eu passei 15 dias sem ir para a igreja e revoltado porque pedi minha mãe na pandemia, meu Deus, eu podia perder esse lugar. Deus, obrigado por estar aqui. E aí então, irmãos, o capítulo número 4, Deus vai dizer assim, diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia virá, abrasador, ardente como fornalha. Olha, irmãos, como Deus está explicando que vai ser a segunda vinda de Jesus. Não vai ser mais manzoquinha, irmãos, de assanzoso, manjedora, envolto em panos, irmãos, menininho, não. A Bíblia diz, irmãos, que vai ser abrasador, ardente como fornalha, a segunda vinda de Jesus Cristo. Todos os presunçosos, abrasador e ardente como fornalha, mas como fogo que queima para os presunçosos, e todos os que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará e não sobrará raiz nem ramo. Para muitos, meus irmãos, e talvez para alguns aqui dentro, a segunda vinda de Jesus vai ser como o fogo que queima. Como uma pessoa queimada viva numa fogueira. Como uma pessoa que morre dentro de uma casa pegando fogo. Mas para outros, irmãos, a vinda de Jesus Cristo vai ser como no versículo número 2. Mas para vós quem? Os justos. Os que temem a Deus. Os que não esmorecem, os que não desistem. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Olha que interessante, irmãos. Ele faz a mesma analogia, irmãos. Vai vir abrasador, ardente como fornalha, irmãos. Está usando a simbologia de fogo. E para outros como sol. Irmãos, uma coisa é ser queimado vivo numa fogueira. A outra coisa, irmãos, você dentro da casa, no inverno, irmãos, com neve lá fora, e você fazendo assim na lareira. Hã? Ai, que delícia. Amor, vamos fazer uma pipoca? O sol para uns, irmãos, queima, para outros beneficia. O fogo para uns, irmãos, queima, para outros aquece. Jesus está dizendo que na sua segunda vinda, irmãos, para uns será terrível, mas para outros será um momento de muita alegria. Quem é você? Como você tem esperado Jesus? Aquele dia que Ele tem preparado, como estará você? E diz o texto bíblico, irmãos, verso número 4. O que fazer? Pastor, o que faço? O texto bíblico diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Pastor, como mantenho a minha vida como alguém temente a Deus? Lembrai-vos da lei de Moisés. Está falando aqui dos 10 mandamentos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei no Horebe, ou no Monte Sinai, para todo Israel. Irmão, se você quer se manter íntegro aos olhos de Deus, num memorial, como filhos prediletos, para aqueles a qual Ele está preparando algo, irmãos, como filhos que o temem e o honram, irmãos, entenda uma coisa, lembre-se da lei de Moisés, lembre-se da palavra de Deus, leia a Bíblia, não somente leia, pense sobre ela, guarde no seu coração, pratique o que você lê, não uma vez por semana, todos os dias. Lembre-se da lei de Moisés. Segunda coisa, no verso número 5. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível.
O grande, irmãos, esse Elias, o próprio Jesus disse que também foi João Batista. Antes do grande dia do Senhor, mas aqui também diz, além do grande, diz temível. E ainda não chegou o temível dia do Senhor Jesus, que é a sua segunda vinda. Onde ele vai vir, irmãos, não mais nascendo de uma mulher, mas agora em glória e poder para julgar a terra. Abra comigo, irmãos. Esse dia vai chegar. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Abra a Bíblia, irmãos, o livro de Apocalipse. Eu quero te mostrar esse dia, irmãos, olha aqui. Talvez seja Elias, uma dessas duas testemunhas, capítulo número 11 do livro de Apocalipse. Quando você lê o livro de Apocalipse, não se preocupe muito com dragão, com besta, com cavalo com asa, com leões de asas e escorpiões com dentes. Às vezes a gente fica tão preocupado lendo, querendo explicar tudo dos símbolos usados em Apocalipse que não entende a mensagem. Então esquece isso agora nesse capítulo e pensa na mensagem e não na simbologia. Apocalipse capítulo número 11. Deram-me um caniço. Antes da segunda vinda de Jesus, irmãos, vai acontecer isso. Olha como os filhos de Deus são bem-aventurados, irmãos, que sabem o futuro. Deram-me um caniço semelhante a uma haste. Verso número 2. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha que interessante, os ímpios, os pecadores, vão invadir Jerusalém. Está vendo essa guerra que está acontecendo contra Jerusalém, irmãos, contra Israel? Nós estamos lendo o futuro. Israel vai ser invadido pelos seus inimigos. E eu não estou falando só do Oriente Médio, irmãos, do Irã ou de sei lá de quem, irmãos. O mundo, num futuro próximo, vai odiar Israel. E vai invadir Israel. E Deus vai permitir que Israel, esse povo que Deus fez uma aliança, seja invadido. E eles vão conseguir invadir por 3 anos e meio. Verso 3. Concederei as minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Deus vai levantar 2 pessoas, 2 testemunhas, irmãos. Não fique preocupado com o símbolo, pano de saco. Não fique... Tem a ver com simplicidade. Não fique preocupado. Será que vai ter, meu Deus, que é de estopa? Não fique preocupado com o símbolo, mas com a mensagem. Eles não vão vir, irmãos, como com ostentação. Eles não vão vir com a linguagem do mundo, irmãos, que é ouro no braço. Que é Mercedes. Eles vão vir com simplicidade. Mas falarão da boca de Deus. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, símbolos, irmãos. 5. Se alguém quiser lhes causar dano, olha que coisa mais linda, irmãos. Deus vai levantar, irmãos, 2 pessoas. Alguns estudiosos, irmãos, acreditam que seja Enoque, que sejam 2 pessoas que nunca morreram, mas que já estão em Deus, no céu. Quem são, irmãos? Quem são, irmãos? Elias e Enoque. Os 2 únicos que nunca morreram. Essas são as 2, verso 5. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Pensa, irmãos. Vem o SWAT, irmãos, lutar contra eles. O BOP, a Rony. Pensa, irmãos. O Mossad, na elite israelense, não sei, irmãos. Pastor, vai sair fogo da boca deles, símbolo, irmãos. Talvez não é fogo que vai sair da boca deles, talvez eles vão dizer, percam as forças. E eles na hora vão cair tudo. Não sai a bala do fuzil. E sai a bandeirinha, bum, do fuzil. Ai, que coisa mais linda. A Bíblia diz que as pessoas vão tentar matar esses 2 enviados de Deus, irmãos. E por que matar? Por que o mundo vai querer matar aqueles que foram enviados por Deus? Porque o mundo odeia Jesus.
O mundo odeia esse pensamento que existe alguém ao qual a gente vai ter que prestar conta. O mundo detesta isso, irmãos. Essa forma de pensar que a gente tem que andar de forma justa e reta, irmãos, pela palavra de Deus, porque Deus está vendo tudo e que a gente vai ter que prestar conta para Ele. Vão tentar, irmãos, contra esses 2 homens enviados de Deus, mas não vão conseguir nada. Muito pelo contrário, irmãos. Eles morrerão se tentarem alguma coisa contra esses 2 homens. Verso 6. Essas 2 testemunhas enviadas por Deus, irmãos, elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Olha, irmãos, eles vieram com um objetivo, profetizar. E não é ser uma bênção, vai pregar nos... Irmãos, tem cada crente que é um sarro, irmãos. Você não tem ideia, irmãos, de cada crentaiada, irmãos, que vive em igreja, irmãos, querendo receber profecia. Crentaiada de Deus, para com esse negócio. Pastor, eu tenho ido mesmo para o lado de galho em galho para ouvir profeta e uma palavra, eu até sinto lá fireiro, chego 2 horas antes para o cara esbarrar em mim, e se ele não orar por mim, eu derrubo ele, ele cai com as mãos já em cima de mim, profetizando alguma coisa. E está crentaiada zeca. Você tem o desejo tanto de ir até um lugar para ouvir uma profecia, e sabe qual que é a profecia? Deus está contigo, vai dar tudo certo. Teu casamento vai ser uma bênção. Sabe aquilo que você tanto quer, Deus vai te dar. Irmãos, para com essa exequice. Você não precisa buscar um profeta para ouvir isso. Você está com Jesus Cristo, irmãos, já é certo que Ele vai te abençoar. Você está em Jesus Cristo, irmão, já é certo que o teu casamento vai ser feliz, irmãos, e vai colocar em ordem, irmãos. Só obedece a palavra de Deus. Mas a gente é faceiro, irmãos, para ir num lugar, para escutar que Deus está com a gente e que vai dar tudo certo. Por que existe essa ansiedade? Porque é crentaiada, não lê a Bíblia. E por isso precisa mesmo que um profeta diga o que está escrito nas Escrituras. Ah, irmãos do céu. Que tipo de pessoa você é? Aquele que precisa ir num lugar e precisa de um profeta ficar te dizendo o versículo bíblico? Que só custava você ler e saber o que Deus tem com você. Isso me entristece, irmãos. Mas não desisto de você, irmãos. E quando eu olho para mim mesmo, por dentro do meu coração, me entristece mais ainda. Mas está tudo certo, irmãos. Como a gente conversava ontem no retiro de líderes, eu me sinto, irmãos, a maior quantidade de dias no mês, irmãos, como um mosquito no foco, irmãos. Eu sei o quanto miserável eu sou, mas me sinto atraído pela luz de Cristo. Quanto mais perto dele chego, irmãos, mais mosquito me sinto. E às vezes pernilongo, às vezes butuca, mas tem hora que me sinto o próprio mosquito da dengue, irmãos, que só causa mal para os outros. E mesmo assim tenho escutado de Deus e digo para Ele, se afaste de mim porque eu sou miserável pecador. E Ele tem me dito, não tenha medo, se aproxime. Vou te fazer filho, você não vai ser mosquito. Irmãos, eles têm poder, verso 6, para fechar o céu e para que não chova durante os dias da sua profecia. A profecia aqui é falar de Jesus Cristo, irmãos. É pregar o Evangelho. Falar que o juízo está vindo. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Esqueça os símbolos. A essência aqui é que Deus está dando poder e autoridade para essas 2 testemunhas para eles fazerem o que quiser. E não só poder e autoridade para fazer o que quiser. Eles também, como juiz, podem julgar qualquer coisa. 7. Quando concluírem o seu testemunho, quando acabarem a missão, irmãos, quando fizerem o que foi lhes designado fazer, que é falar que Jesus está vindo. A besta que surge do abismo atacará e vencerá e matará. Esquece símbolos, irmãos. Cara, que animal que é esse? É uma besta, deve ser feroz. Não, irmãos, é o anticristo. É uma pessoa, irmãos, anti-Deus, anticristo, contra Cristo. É uma pessoa, irmãos, tanto cheio dos seus pensamentos, do seu coração, das coisas do diabo, irmãos, que vai fazer
todo o possível para acabar e queimar todas as Bíblias, para perseguir os cristãos e o Filho de Deus, irmãos, para acabar com tudo aquilo que simboliza Deus, que é Israel. Irmãos, os anticristos vão se levantar e vão convencer a muitos. Verso 8. E quando acabar, e só, irmãos, a gente é imorrível enquanto a gente não acabar o que Deus tem com a gente, irmãos. E essas duas testemunhas só vão morrer, irmãos, quando acabarem o que vierem fazer na terra. Verso número 8. E seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, aonde que Jesus foi crucificado? Que cidade que Jesus foi crucificado, irmãos? Que nação que Jesus foi crucificado? No Brasil, irmãos? Aonde, irmãos? Irmãos do céu. Filhos de Deus. Foi na Austrália que Jesus foi crucificado? Aonde? Foi Israel. Qual monte? O da caveira. O Gólgota. Irmãos, vamos mudar o nome de Israel. Irmãos, nós já sabemos o futuro. Qual que vai ser o nome? Sodoma e Egito. Que também é símbolo. Ou talvez seja mesmo Sodoma, ou Babilônia, ou Egito. Mas representa que agora aquela cidade, embora santa, agora quem assumiu, porque dominou, porque já está ali há 3 anos e meio, vai mudar até o nome da cidade. Presos de vários povos. Não, presos não, pessoas. De vários povos, tribos, línguas e nações, verão seus corpos durante 3 dias. Irmãos, vão matar as 2 testemunhas que Deus enviou, irmãos. E vão crucificar, não sei se vão crucificar, mas os seus corpos durante 3 dias, verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Irmãos, não sei se vão estar fincados num pau, irmãos, ou crucificados, mas vão estar expostos 3 dias como humilhação. Vencemos aqueles que... Pensemos, o mundo vai se alegrar. A Bíblia diz que essas pessoas vão para Jerusalém, para Israel, irmãos, para ver. Vencemos aqueles que nos perturbavam. Por quê? Porque diziam que Jesus estava vindo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso no ouvido deles irritava. Sede santos, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Isso incomodava, irmãos. Eu quero viver do meu jeito. Os habitantes, verso número 10. Olha aqui, irmãos, vai mudar o Natal. Irmãos, estamos lendo a Bíblia, Apocalipse, o futuro. Já sabemos o que vai acontecer, irmãos. Vai mudar o Natal, verso número 10. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. E enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Natal é isso, não é que Jesus nasceu, não. Natal é isso, matamos aqueles que nos incomodavam. 11. Depois de 3 dias. Ah, eu amo Jesus. Depois de 3 dias. Verso número 11. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, que estavam ali mortos, irmãos, as 2 testemunhas de Deus. E eles ficaram em pé. E os que viram foram tomados de grande temor. Olha que fantástico, irmãos. Todo mundo ali festejando porque tinham matado aqueles que os atormentavam, irmãos. Mas eles vão ressuscitar, irmãos. E todo mundo vai ficar cheio de temor. Cheio de medo. O que nós fizemos? Mas isso não vai gerar arrependimento neles. Eu fico de cara com essas coisas. O tempo todo de Apocalipse, seja nas trombetas, seja nas taças, irmãos, seja nos selos, o tempo todo Deus derramando juízo, o tempo todo as pessoas ficando com temor, mas não gera arrependimento. Que tipo de temor é o nosso para com Deus, e reverência e respeito, irmãos, que não gera mudança de vida? Verso 12, então ouviram uma forte voz do céu, que lhe dizia: subi para cá. Ai, irmãos, que coisa mais linda. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram.
Naquela hora houve uma grande, pensa irmãos, filhos venham. Acabou o que vocês precisavam fazer. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. Verso número 5 do capítulo 4 de Malaquias. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Talvez eu estou aqui, irmãos, como o profeta Elias, dizendo para você servir Jesus de verdade. Porque talvez Jesus leve ainda alguns anos para vir, mas talvez você ainda tenha meses de vida e vai ter que se encontrar com Deus antes do tempo. Não do tempo dele, mas do que você acha que tem tanto para ainda. E eu, como Elias, estou aqui para te dizer, volta para Jesus Cristo. Com temor, com respeito, com reverência, com dedicação e com paixão. E o último versículo diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Esse converter é salvar, é reconciliar, é restaurar. Irmãos, olha como Jesus faz a diferença. Ele vai reconciliar, ele vai restaurar, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por quê? Porque uma vida que sem Jesus, escute o que eu estou te explicando, uma vida sem Jesus Cristo é uma vida de guerra, dentro de casa e fora. Uma vida sem Jesus Cristo faz com que o filho esteja em guerra com o pai, e o pai esteja em guerra com o filho. Quem você acha que quer botar na tua cabeça que o teu pai não presta, senão o Satanás? Quem que você acha que o teu filho, que quer botar na tua cabeça que o teu filho é irritante, que não te obedece, que é desrespeitoso, senão o diabo? Pastor, mas eu consigo te dar ainda 10 motivos de desrespeito e desonra. Nós estamos amadurecendo, irmãos, e cada vez mais parecido com Jesus Cristo, mas tem longanimidade e paciência. Em vez de olhar os erros do teu filho, e se você já olhar Jesus Cristo dentro dele, o que ele já está parecido com Deus, o que ele já mudou tanto. Sabe essa raiva que você tem da mãe, esse ódio que tem do pai, e que faz ter ódio da vida, e faz você ficar andando em caminhos tortos que te prejudicam tanto. Quem você acha que quer acabar com a tua vida te fazendo pensar e nutrir esses pensamentos, senão o diabo, o inimigo das nossas almas? Pare com a briga que você tem com os teus familiares. Pare com a revolta que você tem com os teus pais. Pare! Aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que há uma restauração, há uma conversão, há uma nova vida, da forma como a gente vê os pais e do jeito que os pais veem os filhos. Fique em pé. Irmão, chega. Chega da gente usar droga porque o pai foi embora e nunca voltou. Irmão, chega da gente querer beber porque a mulher não é carinhosa. Chega, irmãos, a gente ser grosseiro, irmãos, porque a gente tem alguma ausência. Chega, irmãos, a gente judiar da nossa família porque a gente tem vazios. Chega da gente terceirizar e dizer, irmão, chega da gente não assumir a responsabilidade e achar que é coisa do outro. Chega da gente ver a nossa família como inimigos. Chega, irmãos, de desrespeito e desonra. Chega de cada um no seu canto. Chega de um no quarto, outro na sala. Chega da gente não comer junto na mesa. Chega da gente não ir na casa dos primos porque não se dá bem. Não vamos na casa dos... que será quando a mãe morrer? Aí que vai cada um para o seu canto. Chega, irmãos, desse negócio. Chega, irmãos, do pai e a mãe ter que fazer 2 festinhas de aniversário. Uma de manhã para os 3 filhos e de tarde para os outros 4 que não se dão. Chega, irmãos. Chega da gente ser fácil presa de Satanás, irmãos. Porque a gente não está bem no coração. Porque a gente guarda uma ofensa, uma mágoa, um rancor tão forte do pai, da mãe. Eu lembro até a frase que ele disse. Lembra até o tapa que ele deu. Pastor, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sou filho e sou homem. E não se bate na cara de um homem.
Chega do diabo ainda usar isso para te fazer infeliz, para atrapalhar você nesse processo de santificação e chegar à estatura de varão perfeito. Chega de você estar com um quesinho com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu marido, e não importa se realmente aconteceu alguma coisa. Quando Jesus Cristo vem, Ele converte, Ele acaba com as guerras. O texto bíblico diz que Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que Ele restaura o amor, o respeito. Pastor, o amor já acabou. Quando Jesus vem e entra na nossa casa e no nosso coração, Ele faz nova todas as coisas.